Gente, falando muito sério agora, essa aula de hoje é muito importante para aumentar o repertório de vocês em redação, tanto a parte que o Newton falou, quanto a parte que nós vamos falar agora do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante vocês lembrarem alguns detalhes. Antes de ser criança, a pessoa é um ser humano. Lógico. Então, é importante vocês lembrarem que eles estão amparados também pela Constituição, seu artigo 5º, que tem direitos e deveres de todos nós. Então, a criança e o adolescente também estão abrangidos ali. É importante a gente lembrar esses detalhes. O professor Diego vai fazer um quadro explicativo, já vai deixar pronto e aí a gente começa as explicações? Vamos enrolar aí. Pronto. Então, lembrar que é importante saber o artigo 5º. Kelly, eu preciso conhecer ele na íntegra. É importante que leia pelo menos uma vez ele nesse período de preparação de vocês. Por quê? Porque ele vai servir de base para repertório da redação, vai servir para a nossa vida em sociedade, vai servir para a prova de vocês e vocês vão perceber vários detalhes do cotidiano de vocês que acabava passando em branco e que você não sabia que estava escrito na nossa Constituição. A legislação, todo o conhecimento jurídico, toda a parte de legislação, é importante que a sociedade tenha contato, porque um dos princípios que rege a nossa legislação é que a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Então, assim, se a gente não pode alegar desconhecimento da lei, é por isso que os políticos dão aqueles exemplares de Constituição, de Lei Maria da Penha, de Estatuto da Criança e do Idoso, alguns que eles disponibilizam. Por quê? Porque quando você vai lá perante o juiz ou perante um delegado, quando você disser lá, eu cometi esse crime, eu cometi essa infração porque não sabia que isso era crime, ou então não sabia que isso era lei. E aí a gente, como cidadão, não pode alegar desconhecimento da lei. Então, naquele momento que os políticos estão fazendo aquela distribuição de legislação, é exatamente para cumprir com que todos os cidadãos consigam chegar a conhecer a lei. Tá? Outra coisa extremamente importante vocês saberem nessas preliminares do direito. Palavras que às vezes são colocadas nas provas, principalmente em questões, que é exatamente para remeter a gente ao erro. Então, quando eu digo para vocês que é necessário que vocês leiam pelo menos uma vez o artigo 5º da Constituição, que é onde tem direitos e deveres de todos os brasileiros, é importante porque às vezes a questão vem na íntegra, a lei seca. Kelly, quem é a lei seca? É a lei escrita pela legislação que está lá disponível no Planalto. Quero ler alguma legislação de direito, quero ler algum código. Sempre vou colocar lá no Google o número do código, ou o código, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e vai pegar o do Planalto. Por quê? Porque é o mais atualizado. Então, a gente precisa ler a lei seca, precisa ler o mais atualizado, para que a gente não cometa o erro de errar questões exatamente devido a não conhecer o texto de lei. A maioria dos concursos e vestibulares, quando é iniciando essa primeira pegada, que é o que a UEA está fazendo agora, ela vai trazer o conhecimento básico, ela não vai aprofundar o direito. Por quê? Porque vocês não são direcionados à advocacia, ao direito em si agora. Vocês vão precisar conhecer o básico do direito, que sim, isso sim, o ensino médio novo vai começar a abordar nas escolas, os vestibulares e concursos vão começar cada vez mais a cobrar, porque isso já é natural nos países aí fora. Já é natural você se preparar para o mercado de trabalho. Não era natural muito no Brasil, porque o nosso ensino médio anteriormente era direcionado para um público geral, onde não sabia quem era que queria o quê. Não sabia quem era que tinha disposição por exatas, por biológicas, por humanas. Então, assim, o que acontecia? Nem por linguagens. Então, o que acontecia? Tinha um geralzão. E não tinha uma preparação do empreendedorismo, não tinha uma preparação do direito básico, não tinha uma preparação para o mercado de trabalho. E acontecia da pessoa sair ali no terceiro ano, terminar o terceiro ano, e aí?
O que eu vou fazer da minha vida? O que é aqui? Muitas das pessoas não sabem ainda nem qual profissão querem ao fim do terceiro ano, ainda ficam com dúvidas. Se eu quero isso, se eu quero aquilo, para que caminho eu vou seguir. Então, por isso existiu um novo ensino médio e por isso está sendo implementado no Brasil novas formas de estudo, novas técnicas de estudo, que no primeiro momento assusta. No primeiro momento dá repúdio, mas depois a gente entende o porquê que nós estamos se adaptando a essa nova forma de estudo, principalmente para que a gente possa concorrer a vagas internacionais. O Cuca, enquanto colégio, teve vários alunos que foram estudar nos Estados Unidos, através de análise curricular. Nós já fomos colégio em Roraima. E aí, quando chegavam lá, a grande dificuldade era a diferença do nosso preparatório no ensino médio para o que é o deles. Então, isso é por isso que há essa mudança, e eu gostaria de ter falado sobre isso com vocês, para que a gente tenha esse desarme. Eu acho que essa aula ela é importante para a gente desarmar os preconceitos do que a gente está vendo de novo. Tudo que é novo na nossa vida, toda mudança, o normal é a gente ter um certo repúdio, um pé atrás. Para que isso aconteceu? Por que isso logo agora? Mas é importante a gente conhecer o motivo dessas mudanças para que a gente leve à frente para as pessoas, a gente consiga passar a informação correta e, principalmente, consiga entender por que a gente está passando por aquele processo. Hoje, vocês são formadores de opinião, vocês serão os futuros profissionais do mercado de trabalho. Vocês serão os médicos, os advogados, assistentes sociais, fisioterapeutas, inúmeras outras funções que vão ter aí, que vocês vão escolher. Sistema de informação, comunicação, professor. Então, é importante que vocês saibam aqui dentro, no laboratório, o porquê que vocês estão passando por essas mudanças agora. E que foi diferente de quando eu estudei, de quando o Diego estudou, e que hoje já é um estudo diferenciado e com maior qualidade, por mais que assuste no primeiro momento. E os vestibulares e concursos não fogem disso. Estatuto da Criança e do Adolescente é o que nós vamos falar hoje, mais propriamente dedicado a direitos, deveres e garantias. Por quê? Porque é o que cai no edital de vocês. O Estatuto vai muito além do que a gente vai falar, mas hoje a gente vai falar o básico, o que vocês realmente precisam saber, levar para a prova. Não deixem essa aula esquecida na gaveta de vocês, guardem esse material, tanto da parte, o material completo. Lá mais próximo da prova, dá uma revisada, porque tem muitas dicas importantes, entendeu? Vocês vão ter outros momentos que o professor de Sociologia e Filosofia vai abordar essas matérias, mas a gente quis estar aqui como especialistas da área do direito para poder passar uma visão jurídica para vocês e fortificar o que vocês já recebem em sala. Vocês recebem esse tratamento em sala, mas aqui a gente trouxe com outra pegada para que fique bem claro, bem tranquilo para vocês esse momento, tá? E aí, assim, deixo vocês à vontade para qualquer momento que tiver dúvida, com palavra, com qualquer coisa, levanta o braço que a gente está aqui para atendê-los. O Cuca só existe porque vocês estão aqui. Esse domingo só existe porque vocês estão aqui. Nada adiantaria de estar esse trio aqui hoje se vocês não estivessem aqui. Então, nós estamos para servi-los, nós estamos para aprová-los e eu quero muito contar com vocês e que a gente troque bastante figurinha e que dê tudo certo nessa tarde, tá bom? Professor Diego? Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde. E a todas. Perfeito? Todas? Cadê todas? Todas. Todas? Boa tarde, todas. Ei, rapaz! Se for pela fé, nós não seremos aprovados, né? Então, vamos ter que estudar bastante aí, perfeito? Então, como, né, foi colocado aí pelo professor Newton já, dentro da disciplina de Direitos Humanos, né, as disposições constitucionais, direitos humanos, direito do homem. Então, a gente tem uma série, né, de disposições aí legais que vão tratar do que foi incluído, né, no edital de vocês aí. E pela essa nova inclusão, a gente aposta aí, né, são tópicos extremamente extensos. O que a gente vai passar aqui para vocês hoje é um leve aprofundamento do que a gente acredita que será cobrado na prova de vocês, né? A banca é a UEA, né? E aí a gente vai explanar aqui a parte, né, básica do todo. Então a gente acredita em uma ou no máximo duas questões referentes a tudo que vai ser falado aqui hoje e também uma grande aposta referente ao tema da redação, né? Tendo em vista que é uma inclusão, né? A primeira vez vai cair esse conteúdo na prova de vocês. Então a gente acredita muito que entre uma ou duas questões, mais especificamente aí a temática
de redação. Então lembrem aí das palavras do professor Newton Matos. Eu acredito aí que véspera de prova ele possa retornar aqui ao estado e fazer mais um aparato aí com vocês. Vamos tratar aqui sobre o ECA, tá? O ECA é uma lei específica que vai estar dando amparo para as crianças, para os adolescentes e para as mulheres como um todo. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas vocês vão ver que algumas disposições também vão trazer direitos e garantias para as mulheres, tanto pré, quanto peri, quanto pós-gestação aí, né? Pré-natal e todas as outras disposições. Então a gente precisa buscar no direito constitucional, na Constituição em si, todo mundo aqui conhece a Constituição, um livrinho verdinho com branco, né? Bandeira do Brasil, perfeito? Tranquilo? Então todo mundo conhece a Constituição. A gente tem uma previsão constitucional sobre as garantias dos direitos para a pessoa humana, como um todo, criança, adolescente, homem, mulher, tá bom? Independente da sua classe social aí ou não. E a gente vai lá no artigo 5º, no seu caput, que vai falar sobre, né, a temática de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, igualdade, saúde, liberdade, propriedade, saúde e outras possibilidades aí. Então, o próprio mnemônico do que traz a previsão constitucional sobre os direitos e garantias da pessoa humana, seja ela brasileira ou estrangeira, residente ou não no país, aí a gente já tem uma questãozinha de prova. Perfeito? Vamos colocar aqui no nosso material, então. Anota aí, artigo 5º. Para fortificar o que o professor Diego falou agora, criança é aquele até 12 anos. Quando eu falo até 12 anos, são 12 anos incompletos, tá? Adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Depois dos 18, maioridade. Isso, por incrível que pareça, são várias questões e muitas pessoas perdem. Então, fortificando, criança até os 12 anos incompleto, adolescente dos 12 aos 18 incompletos, correto? Vamos lá. Então aí no material de vocês já anotem leitura do artigo 5º, né? Anota quem é criança, anota quem é adolescente e o professor já vai acompanhando aí com vocês. Quantos aqui têm menos de 18 anos? Olha aí, vocês são adolescentes. Quando a gente é criança e adolescente, perante a legislação que nós estamos trabalhando agora, a gente tem está em estado de formação psíquica, mental e fisiológica. Então, por isso que a gente é inimputável, por isso que a gente a gente não, que eu passei dos 18 faz uns dias. Por isso que vocês... Faz uns dias que eu passei dos 18, pouquinho, besteira. Mas... crianças e adolescentes estão em formação, por isso que muitas vezes é dito, mas sabe matar, mas vota, mas sabe isso, mas sabe aquilo, mas só que, meu povo, fisiologicamente, mentalmente, psicologicamente, ainda está em formação. Tá? E por isso que a legislação brasileira considera até os seus 18 anos como pessoas inimputáveis, pessoas que não cometem crime, por mais que no ato ali que vocês veem na televisão ou veem em situações de jornal, crianças e adolescentes que cometeram infrações análogas a crime, não é crime, tá bom? Isso não cai na prova de vocês, mas é importante que vocês saibam para a vida de vocês. É importante a gente saiba aí, né, o conceito jurídico de idade. Até que idade eu sou considerado uma criança? Até que idade eu sou considerado um adolescente? Até que idade, apesar de eu ser adulto, eu vou ser responsabilizado ainda pelo Código de Criança, ou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tá aí o nosso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito ao VILPS. Repita com a gente, o direito ao VILPS. Direito ao VILPS. Direito ao VILPS. Vida,
igualdade, liberdade, propriedade e saúde. Perfeito? Porém, criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, são pessoas que estão em construção, em processo de aprendizagem. Então, única e exclusivamente a previsão constitucional no que diz respeito aos direitos não são suficientes para pessoas que estão em desenvolvimento, para pessoas que estão construindo aí, né, o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual e todas as suas possibilidades. Então, o ECA veio trazendo alguns outros direitos além do que está previsto, né, no VILPES da Constituição. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e saúde. Perfeito? Por quê? Porque quando a gente vai falando sobre criança e adolescente, aqui nós temos pessoas em... E aí, professor Diego, eu já consigo que meus Pessoas alunos em respondam a desenvolvimento. você. Criança é até quanto? E adolescentes? Isso, perfeito. Então ele já acerta essa questão. Perfeito. Então aí já é um conceito, tá, sobre questão de prova também. Então anote pra gente aí no seu material que a criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa, tá, de 0 a 12 anos de idade Incompletos. Quem é o incompleto? incompleto. 11 anos, 29 dias e algumas horas. É Tá? isso aí. E adolescente é aquela pessoa que tem 12 anos de idade completo até 18 anos. Perfeito? Incompleto. Essa galera aqui, completos ou incompletos, aqui tá tranquilo. Essa galera aqui, tá bom, será respaldada tanto pela Constituição quanto pelo ECA. Além deles, nós vamos ter de forma excepcional, tá bom? Nós vamos ter de forma excepcional as pessoas entre 18 a 21 anos, tranquilos? Então, aquelas pessoas... Então, tá outro termo jurídico importante que a Kelly falou aqui, tá bom? Que crianças e adolescentes não cometem infração penal, não cometem crimes, não são responsabilizados pelo Código Penal Brasileiro, serão responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente na modalidade de ato infracional, não infração penal, perfeito? Então, crianças e adolescentes não serão responsabilizados pelo Código Penal, mas serão responsabilizados pelo ECA, quando cometerem aí os atos infracionais. Se eu sou menor de 18 anos, considerado ali um adolescente, cometo um ato infracional, que é um ato análogo a um crime, perfeito? Então, se uma pessoa comete qualquer tipo de crime e é menor de idade, isso é chamado de ato infracional. Então, se eu era menor de idade ao tempo da ação ou omissão, fala lá. É sobre as suas responsabilidades. Infração penal são sobre todas as modalidades de crime no Brasil para pessoas maiores de idade. Não, contravenção penal. Contravenção penal, aí a gente vai estar falando sobre as possibilidades de pena. Então, contravenção penal são crimes com penas mais brandas. Infração penal são crimes com penas mais altas. Perfeito? O único diferencial é isso, mas tudo é crime. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então, se eu sou menor de idade, cometo um crime, isso não é chamado como crime, é chamado de ato infracional. Vou ser responsabilizado pelo ECA. Perfeito? Se eu cometi um crime quando eu era menor de idade, durante o processo de julgamento, até eu ser condenado, muito provavelmente eu já sou maior de idade. E se eu sou maior de idade, maior de 18 e menor de 21 anos, eu ainda vou ser responsabilizado pelo ECA e não pelo Código Penal. Essa é a situação de forma excepcional. Até aqui, todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Importante frisar aqui o que o professor falou, é o seguinte: se eu vou responder por infração, o que vai acontecer? Eu não vou para o presídio. Eu vou para onde? Para um centro socioeducativo, tá? E aí lá eu não serei
como é que é quando tá reeducando? Eu não serei reeducando. E sim, lá eu estou em processo de reabilitação, né? Isso mesmo. Então, assim, gente, ressocialização. É importante entender que criança, quando comete infração análogo a crime, ela vai responder por medida protetiva. Nós, enquanto Estado, vamos ter que proteger ela. Ela está em formação, então ela precisa ser ressocializada, ela precisa voltar para a sociedade. Bem, então para que a gente faça isso, nós vamos proteger ela para que ela não volte a cometer nada desse tipo. Quando ela passa dos 12 anos até os 18, ela vai passar por medida socioeducativa, que é onde a gente vai ter outras formas de reeducação, mas também pensando em retornar ela para a sociedade e já que tenha consciência daquele ato e não volte a cometê-lo. Perfeito, saindo um pouquinho do jurídico aí, né, e trazendo para uma linguagem que a gente consiga entender. Então, as penalidades, as sanções aplicadas para quem já é considerado adolescente, a gente vai ter algumas medidas de restrição da liberdade. Perfeito? É claro que limitado ali a algumas condições do ECA. Se o camarada cometeu algum ato infracional e é criança, ele não terá nenhuma medida de restrição de liberdade, somente de ressocialização. Tá bom? Perfeito até aqui? Restrição de liberdade. Não será preso, não ficará em cárcere privado, não ficará lá no presídio, tá? Eu estou falando isso bem, tentando esmiuçar legal para que vocês entendam todas as palavras e não saiam daqui com nenhum tipo de dúvida. Quando o professor Diego falou lá mnemônico, alguém aqui não sabe o que é mnemônico? Isso, por isso que eu vou falar. Mnemônico, gente, é o que vocês recebem todos os dias em sala de aula com os professores de vocês, que são palavras para que vocês possam lembrar de outras, são palavras-chave para que você consiga lembrar do todo. Aqui, por exemplo, o mnemônico é o VILPS. VILPS, esse é o mnemônico. Então, ele fez o VILPS para que vocês lembrem dessas outras palavras. Então, nada mais é do que um macete, uma dica, algo que vocês já estão acostumados a ver no dia a dia, mas que o nome correto lá é mnemônico. Tá bom? Perfeito até aí, tá? Direitos fundamentais. Nós estamos trabalhando com as crianças e os adolescentes, que são pessoas humanas em desenvolvimento, tá bom? Aqui já são termos jurídicos de questões de prova. Então, estou aqui no meu desenvolvimento mental, no meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento emocional, no meu desenvolvimento físico, espiritual, muito bem colocado, no meu desenvolvimento físico. Perfeito? Então, tudo que nós tratarmos sobre direitos fundamentais, levando em consideração uma pessoa humana em desenvolvimento de todas as suas características pessoais, de todas as suas características fundamentais, de todas as suas características, tá bom? De pessoa em desenvolvimento, nós vamos tratar sempre de forma primária, de forma prioritária. Tá bom? Então, tudo que se tratar de direitos fundamentais vai ser tratado de forma prioritária. Show de bola? E é dever de todos, grifa pra gente todos. Ninguém escreveu todos ainda, né? Então, todos, grifa pra gente todos. É dever de todos, do poder público, da comunidade, da sociedade e da família, garantir um atendimento prioritário no que se refere aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Perfeito? Um termo muito bonitinho aí para você colocar na sua redação. Perfeito? É dever de todos, tanto do poder público, quanto da família, quanto da comunidade, tá bom? Quanto da sociedade. Garantir um atendimento prioritário às crianças e os adolescentes. Perfeito? Atendimento.
Para vocês terem ideia, até o momento que o professor Diego está aí, a gente já responde cerca de 50% das questões que caem nesse básico, no conhecimento básico do ECA, tá? Perfeito. Então, esses primeiros conhecimentos que vocês já estão adquirindo hoje, vocês já respondem questões e pode ter certeza que vocês vão lembrar desses detalhes na prova. Poder público, família, sociedade Comunidade. e comunidade. Aqui é outra questão que vocês vão ver já no nosso, até no nosso caderno de questões. Perfeito? Então, é um dever de todos nós garantirmos um atendimento prioritário nas demandas dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, no que se refere ao desenvolvimento mental, intelectual, emocional, espiritual ou físico dessas crianças e desses adolescentes. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Professor, mas esse atendimento aqui vai estar relacionado ao quê? Vai estar relacionado, tá bom? A socorro, proteção, políticas públicas, verbas públicas e atendimento público. Então, tudo que se referir, tá bom, a esses 4 tópicos aqui, dentro de um meio social e comunitário, nós todos teremos o dever, não é a possibilidade, é o dever legal de garantir um atendimento prioritário, prestação de socorro. Eu sou criança ou adolescente, acabei de chegar no hospital e tem um maior de idade lá. Ressalvado se ele for idoso ou tiver alguma patologia mais grave que a minha, eu terei um atendimento prioritário. Sou criança ou adolescente, estou passando mal, acabei de chegar lá no pronto-socorro, vou ser atendido de forma prioritária. Por quê? Porque é um dever da família, sociedade, comunidade e do poder público garantir esse atendimento de forma prioritária. Eu vou ser o primeiro a ser atendido, sim ou não? Perfeito. Cabei, nas políticas públicas. Então nós teremos aí políticas públicas de administração da máquina pública voltada para o desenvolvimento da pessoa humana. Perfeito? Teremos verbas destinadas a programas sociais para que nós possamos ter um bom desenvolvimento. Aqui nas políticas públicas entram aqueles programas que vocês conhecem, Mãe que Acolhe, Melhor Lá, Leite não sei o quê, tudo isso são programas que estão inclusos educação, primeira infância, todas essas políticas públicas e verbas públicas prioritariamente têm que atender criança e adolescente e elas são feitas não simplesmente porque o poder público é legal, e sim porque está escrito na Constituição e respaldado pelo ECA, tá? Então, onde o professor Diego fala sobre políticas públicas e verbas, é porque é obrigatório a prioridade. Perfeito. Nós teremos aqui ainda as vedações. Vedações. Então, quando nós estivermos aqui dentro do poder público, no seio familiar, na sociedade, a partir do momento que você, tá bom, saiu da sua casa, você já saiu do âmbito familiar e entrou no âmbito social ou no âmbito comunitário, a depender da sua frequência diária ali. Perfeito? Então, nesse trato, na busca pelos direitos fundamentais, garantindo, tá bom, o desenvolvimento da criança e do adolescente, levando em consideração o atendimento prioritário nas suas principais necessidades aqui, eu vou estar vedado de atuar de forma discriminatória, tá? Eu não vou poder atuar de forma com discriminação, não vou poder direcionar, não vou poder vedar ali qualquer tipo de situação, não vou poder fazer nenhum tipo de opressão, não vou poder fazer nenhum tipo de violação desses direitos e garantias que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Questões? Questão de número 1, certo ou errado? Junto comigo, vamos lá. Vocês já sabem sobre a questão número 1. Analisem aí. Um minutinho. Opa, desculpa.
Pessoal do online, sem nenhum retorno, né? Não. Pessoal do online aí, tamo junto, hein? Bota o gabarito pra gente ver no chat aí. Questão 2 também vocês já podem responder. E a gente vai... Se eles responderem, eu já vou botando já o... Deixa eu colocar aqui ao lado do gabarito. Questão 1 e questão... Ah, tá. Aqui no papel de vocês é aqui, ó. Lá naquela... Onde começa o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, O pessoal? quadro aqui pode apagar? Peraí, Quem quem é de for... foto faz foto, pessoal do online, quem é de print faz o print. Oi, licença. Peraí, deixa ela fazer a foto. Aqui, ó. Questão 1. Tem sim. Que Vamos é? já desenrolar esse gabarito aí. Ele não respondeu todas, não? Nenhuma. Tá rápido? É, ele depois começa a falar, vai embora, né? Vai com calma que vai dar certo. Ô. Senhora? Tudo isso se aplica a mãe grávida também? Tudo isso aplica à mãe grávida? Tudo que a gente falou aqui agora há pouco vai se aplicar somente à criança e ao adolescente. Sobre as mulheres e a mãe grávida ou a mãe recém, né, após a gestação ali, a gente vai começar a tratar agora, referente ao tópico de direitos de vida e saúde, tá bom? Discriminação na violação. Discriminação, Opressão opressão e ou qualquer violação. tipo de violação desses direitos fundamentais aí. Não, é essa diferença do... Aqui, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1 a 12. Faz na número pergunta. Oi? Página. O O aluno questionou aqui sobre o gabarito das questões do professor Newton. A gente vai disponibilizar no grupo de vocês do aulão de hoje, tá bom? Todos Todo estão no gabarito. grupo? Sim. Perfeito. Eu? Posso começar? Primeiro, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, considera-se criança e adolescente, respectivamente. Eu vou pedir para vocês fazerem um quadrado no respectivamente. Por que eu vou pedir para vocês fazerem um quadrado? Às vezes vocês erram por não saber. Não é isso. É porque não prestaram atenção nesse detalhe. Como ele está dizendo respectivamente, ele quer saber primeiro criança, depois adolescente. Que se ele tivesse colocado sem esse respectivamente, ele podia alterar as ordens. Então, é importante que vocês façam isso em todas as questões que vocês encontrarem. Respectivamente, incorreto, não, marque o falso, o errado. Então, vocês sempre usem o quadrado para que no dia da prova vocês não se confundam. Vamos lá. Letra A. A pessoa até 9 anos de idade, incompletos, e aquela entre 10 anos e 18 anos. O que está errado nessa questão? Mas ainda de criança e no primeiro adolescente. Letra B. A pessoa de até 11 anos. Letra C. A pessoa de até 12 anos incompleto. Sim. E aquela de 13 anos, entre 13 anos e 18 anos. Letra D. A pessoa de 12 anos de idade incompleta. Quem é essa pessoa? Criança, exatamente. E aquela entre 12 e 18 anos. Sim. Quem é essa pessoa? Perfeito. Letra D, gabarito. A pessoa de até 12 anos de idade incompleto e aquela de 12 a 17 anos de idade. Opa! Essa última, né? É, a última. Então tá errado 19, né? Na verdade, 19 anos é o que tá errado. Tá bom? Próxima, professor Diego. Como é que a gente tá aqui? Na 2. Questão de número 2, questão de número 2. Aí, qual é o nosso gabarito? Ninguém ainda? A proteção integral à criança e ao adolescente é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. De acordo com as disposições gerais do Estatuto. Marque o que está incorreto aí, tá bom? Os direitos previstos na lei são aplicáveis a todas as crianças e adolescentes nascidos em solo brasileiro, sem discriminação de
idade, sexo, etnia ou cor. Certo ou errado? Toda atuação estatal aí, dentro dos direitos e garantias da criança e do adolescente, é pautada sem nenhum tipo de discriminação. Perfeito. B. As regras nele previstas são aplicáveis excepcionalmente, grifa pra gente, excepcionalmente, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Certo ou errado? Perfeito. Nos crimes cometidos ali quando o camarada ainda era menor de idade. Então, se ao processo de julgamento, no ato da condenação, ele tiver entre 18 e 21, ele não vai responder pelo Código Penal, vai responder pelo ECA. Perfeito? Letra C. Letra C. Na interpretação da lei serão levados em conta os fins sociais, existenciais e patrimoniais que a ela se dirigem. Então, todas as políticas voltadas, tá bom, para as crianças e adolescentes serão levadas em considerações as possibilidades do que está previsto aqui no nosso gabarito da letra C, tá bom? Então, a C está certo ou errado? Letra D. A criança é assegurada a primazia de atendimento nos serviços de qualquer natureza, público e privado. Certo ou errado? Errado, tá bom? A lei, o poder público só pode atuar até onde ele tem possibilidade de atuação. Não cabe ao Estado condicionar ou limitar a sua empresa privada. Perfeito? Então, todo atendimento de forma prioritária só vai ser feito através da iniciativa pública. Hospitais públicos. Perfeito? Tranquilos? Gabarito errado, gabarito letra... Senhora? Está pedindo a incorreta. É porque a questão não tem. Oi? Ah, a questão não tem? Ah, tá, ela não tem, não tem o que ela tá pedindo ali, né? Mas ela tá pedindo o gabarito incorreto, tá? Acho que na hora da digitação ali, nosso pessoal do marketing desenrolou. É porque a maioria dos outros estão certos. Todos os outros estão certos, só tá errado uma questão. Fica em desacordo com isso aqui. Anula. Perfeito? Vai explanar alguma coisa aí? Não, pode ir no 3. Anula a questão. Então vamos lá, direito à vida... Então vocês coloquem aí que na segunda é incorreto, tá? A incorreta é a letra D. Aí o erro é que ele tá falando que tá no privado também. Terceiro. Terceira? É. A terceira tá pedindo que tá errado? Não, a segunda que era essa. É um jeito. Eu? A C. Não, a C tá correta, tá bom? É a previsão aí. Vai ser levado em consideração todas essas possibilidades aí nas políticas, tá bom? Tópico número 2, Que nós vocês vamos podem- falar do direito à vida... Deixa eu só ajudar ela aqui. E- É que sobre quando é levado patrimonial, levado a parte financeira, lembra que quando a gente vai pedir alguma ajuda pública do governo, eles sempre sinalizam que a gente tem que dizer onde a gente mora, quanto a gente ganha, qual é a renda per capita da família, qual é a renda por cabeça da família? Exatamente por isso, porque como a verba pública não consegue sustentar o Brasil inteiro, ele precisa ter parâmetros para poder separar quem ele vai cuidar. Então, através dessas investigações de patrimônio, é que eles conseguem verificar quem é elegível para receber aquela assistência naquele momento. Então, através do direito à vida e à saúde, o ECA vai trazer algumas políticas públicas para facilitar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Mas não só eles, através de um atendimento